Vamos tratar da intimação, artigo 269 a 275 do CPC? Vamos lá? Então, o que vem a ser intimação? Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. É diferente de citação. A citação, como nós sabemos, está lá no artigo 238, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar uma relação jurídica processual. Lembrando que, de repente, uma intimação, você quer dar uma agilidade maior, aí eu pergunto, a intimação vai sair do Poder Judiciário, pode ser que isso demore. Pode o advogado, para agilizar o processo, intimar o advogado da outra parte por meio de correio? Pode. Mas ele deve juntar aos autos cópia do ofício, cópia da intimação, cópia do aviso de recebimento. Tudo dessa intimação que foi feita e deverá ser instruído também com o despacho e com a decisão que proferiu. Então, pode o advogado da parte intimar a outra parte para agilizar? Pode. Pode o advogado intimar a outra parte para agilizar. Lembrando que a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios será feita perante o órgão da advocacia que ele está representado. Já mencionamos isso aí. A regra da intimação deve ser realizada por meio eletrônico. Isso o artigo 270 prevê também. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Aí nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública são obrigados a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos? Sim, são obrigados, porque é lá que vão receber citações, intimações e quais serão as atividades necessárias que eles deverão praticar. Então, preferencialmente por meio eletrônico também. Então, vamos anotar. MP e Defensoria Pública são obrigados a manter cadastros nos sistemas de processos em autos eletrônicos. Se não foi feita a intimação pelo meio eletrônico, vai se considerar feita pelo órgão judicial, até que pelo órgão oficial do Poder Judiciário lá, o Diário Oficial. Tá. Os advogados eles poderão requerer que a intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade. Então, tem advogados que têm uma sociedade. Pode pedir para que só figure o nome da sociedade? Pode. Tem validade? Tem validade. É lógico que essa sociedade deve estar devidamente inscrita nos órgãos da OAB. Tá. Sob pena de nulidade. Vamos imaginar que as partes, os advogados pedem para que sejam intimados, sob pena de nulidade. Então, deve ser intimado? Sim. A publicação deve sair no nome deles? Sim, sob pena de nulidade. E deve sair, inclusive, com o número escrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Lembrando que a grafia dos nomes das partes não podem ser abreviados. A grafia, mesmo que o nome seja grande, vai ter que constar todo o nome. Não deve conter abreviaturas. Inclusive, isso eu acho que tem previsão aqui no artigo. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Artigo 272, parágrafo 3º. Observe que da leitura desses artigos que tratam das intimações, é importante você fazer a leitura. É importante que você conheça quais são os tópicos, quais são os itens importantes para a sua prova. Observe que, por exemplo, no artigo 272, no parágrafo 6º, nós temos que a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, implicará a intimação de qualquer decisão contida no processo. Mas lógico,
Tem decisão lá no processo que você ainda não foi intimado, mas você retirou os autos do processo, levou para casa, isso aí para os processos físicos, né? Presume-se que você tem ciência de qualquer decisão ali dentro. Então, o advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o credenciamento para a retirada dos autos do processo. E a parte arguirá a nulidade de intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Percebe como é que deve ser feito? Então, a intimação, a leitura desses artigos, eu falo porque o aluno, às vezes, ele tem preguiça de fazer a leitura dos artigos. É de suma importância. Não tem como você conhecer o processo só por videoaula sem a leitura da lei. Vocês estão percebendo que eu coloco sempre a lei aqui na tela. Ou eu escrevo alguma coisa, eu vou apontando os pontos que muitos dos alunos não leram o CPC na faculdade, não leram o Código Civil, não leram o Código Penal, só foram lendo os artigos mencionados pelo professor. Então é importante que você leia. Agora, se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá o escrivão ou o chefe de secretaria intimar a todos os atos do processo os advogados das partes, pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo, por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Percebe? Aí nós temos aqui a leitura que você vai fazer também, mas eu estou chamando a atenção dos pontos mais importantes. E agora o parágrafo 1º do 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Essa é a base. Quando que é feita por oficial de justiça? Mas além disso pode ser feita quando a parte também requerer. A parte requer por oficial de justiça. Mas a intimação será feita, foi frustrada por meio eletrônico, foi frustrada pelo correio, oficial de justiça. E a certidão do oficial de justiça tem que conter o lugar, a descrição da pessoa intimada, quando possível, o número do seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Eu, quando era oficial, eu pedia sempre que apresentasse o número de identidade para evitar uma fraude, uma falsidade ali, a pessoa se apresentar como outro. A declaração de entrega da contrafé é a cópia daquele documento que você está entregando, seja lá o despacho, seja lá uma decisão, seja lá a intimação, a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a opôs no mandado. Muitas vezes a pessoa não quer assinar que recebeu. Então você certifica o que entreguei, a contrafé, tendo em vista que a parte não deu ciência, não concordou em assinar, se recusou a assinar. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Então a intimação pode ser feita por hora certa? Sim. Pode ser feita por edital, caso ninguém seja encontrado? Pode. Então essas são as observações com relação à intimação. Espero que você tenha anotado e que tenha feito a leitura desses artigos. Gasta menos de 5 minutos fazer a leitura desses artigos, mas você tem que fazer as anotações. Vou deixar tudo mastigado para você no nosso material. Até mais!